Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais um bate-papo com o Dr. Luiz. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer as visualizações. Foram mais de 400 visualizações em 24 horas. Os likes que recebemos, mais de 70. E os comentários que foram deixados no canal, que nos motivaram muito a continuar essa tarefa. E hoje falaremos um pouco sobre o livre-arbítrio e o determinismo. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, né? Ele tem uma pergunta desse livro, a de número 132, que ele vai falar sobre o livre-arbítrio e o determinismo, ou seja, as ocorrências que nos visitam ao longo da existência e que são uma determinação. Da onde? Alguns acreditam no acaso. Nós, espíritas, acreditamos naturalmente numa programação minuciosa feita pelos bons espíritos para que nós possamos evoluir rumo à perfeição, segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Esse é o objetivo da encarnação, é chegarmos à perfeição. E para chegarmos à perfeição precisamos de um planejamento. Então esse determinismo, naturalmente, é o planejamento de Deus para que nós, o quanto antes, atinjamos essa condição de espíritos perfeitos. Uma perfeição relativa, naturalmente, né? Porque só Deus é perfeito na sua condição absoluta. Então, nessa questão 132 também do livro O Consolador, o Espírito Emmanuel vai dizer que o livre-arbítrio e o determinismo andam juntos, claro, óbvio, porque na medida em que nós vamos fazendo as escolhas, positivas ou negativas, nós vamos criando um determinismo para o futuro, que será também positivo ou negativo de acordo com essas escolhas que fazemos, né? Então isso é natural que elas andem juntas. Mas ele afirma ainda na resposta dessa questão que nas faixas evolutivas mais baixas, ou seja, no estado primitivo do ser humano, quando ele é mais simples e ignorante, o que predomina é o determinismo. Por quê? São as leis divinas conduzindo a criatura que ainda não tem uma emancipação necessária, uma autonomia necessária para fazer as suas escolhas, que é muito primitivo. Na medida que esse espírito evolui, né, ele naturalmente vai ganhando a confiança do pai, como fazemos com os nossos filhos. É fácil da gente entender essa questão porque fazemos isso com os nossos filhos. Quando eles são pequenininhos, nós, de certa forma, vamos tomando as decisões por eles, na medida que eles cresçam e se emancipem e demonstrem para nós que têm condições de fazer escolhas mais corretas, nós vamos fornecendo-lhes uma maior liberdade. É assim que fazemos? Então, se nós que somos puros e imperfeitos fazemos isso com nossos filhos, né? Que dirá a lei divina, que é sábia, perfeita e justa. Então, naturalmente, isso acontece, né? Nas faixas primitivas é o determinismo. Nas faixas mais evoluídas, né, um espírito puro, como Cristo também. Imagina a autonomia que esse espírito possui, né? A autonomia de comandar, de governar um planeta inteiro como o nosso, né? Veja o tamanho da sua autonomia, da sua liberdade. Então, na medida em que ele evolui, ele adquire isso. Outra questão com relação ao livre-arbítrio, é que algumas pessoas ficam na dúvida, né? Até o nosso irmão que nos indicou a abertura desse canal, nosso querido irmão Alexandre, ele questionou isso. Mas como é que o Evangelho, segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos falam de que nós podemos ter o livre-arbítrio dirigido, né? No Livro dos Espíritos está na questão 459, e no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 27, item 12. Vai dizer que nosso livre-arbítrio pode ser dirigido. E a resposta é relativamente simples. Sabe por quê? Porque
Porque nós fazemos isso com os reencarnados, com os nossos irmãos, né? Com alguns familiares, com alguns mentores, com algumas pessoas que a gente elege para tomar decisão pela gente. Pode ser uma questão de busca espiritual, mas pode ser uma patologia chamada codependência, né? Muitas das vezes nós nos tornamos dependentes da opinião dos outros. Todas as vezes que isso acontece, nós estamos o quê? Terceirizando o nosso livre-arbítrio. Nós estamos delegando essas pessoas para que elas possam conduzir a nossa vida e fazer as escolhas por nós. Não acontece com você? Você não tem alguém assim? Se não tem, ótimo, né? Sinal que você está no caminho correto da emancipação espiritual. Mas acontece com muitas pessoas, né? De não fazerem nada sem consultar, às vezes, o guia espiritual, o médium. Olha o perigo. O pastor, o padre, né? Não que isso seja incorreto na essência. Estamos falando dos desequilíbrios, dos excessos, né? Aliás, é exatamente isso que acontece. Nós somos dirigidos pelos espíritos menos bons, como dizia o Chico, né? Ele nunca se referia a espírito trevoso, espírito maligno, diabólico, não. São nossos irmãos, então ele chamava de espíritos menos bons. Nós delegamos o nosso livre-arbítrio a esses espíritos todas as vezes que nós nos excedemos em qualquer área, através das condições morais, do excesso de impaciência, intolerância, ansiedade, não é? Como também nos vícios, né? Qualquer que seja o vício, qualquer excesso, desequilíbrio vai atrair a influência desses espíritos menos bons que sintonizam com isso, que gostam disso, né? Que se comprazem, têm prazer nesse tipo de conduta. E terceirizamos o nosso livre-arbítrio para o bem, né? Quando nós sintonizamos com os bons espíritos. E quando é que nós fazemos isso? Diz o capítulo 27, no item 12, que quando nós oramos, quando nós solicitamos essa assistência. Porque a oração é uma prova de humildade, cabal de humildade. Não a prece de repetição de palavras, né, que não vem do coração. A prece sincera, honesta, quando nós nos relacionamos com a divindade, com os bons espíritos, um relacionamento mesmo, sincero. Quando nós fazemos isso, nós estamos o quê? Demonstrando a nossa fragilidade. Estamos dizendo a eles que nós não possuímos recursos ainda para resolver aquelas questões. Aí solicitamos o concurso deles. É ou não é uma prova de humildade? Então, quando fazemos isso, estamos buscando o direcionamento dos bons espíritos, dos nossos benfeitores espirituais, familiares, do nosso anjo da guarda e da própria divindade, né? E naturalmente, com esse direcionamento deles, nós seremos reencaminhados ao trilho do bem e daquilo que está programado para a nossa reencarnação. Então nós vamos acertar mais do que errar. É isso que eu queria dizer. Então existe sim essa questão do direcionamento do livre-arbítrio, a depender da nossa conduta, da nossa postura. Se nós sintonizamos, né? Antigamente tinha uns desenhos, vocês devem lembrar, né? Uns desenhos e uns filmes que tinham um diabinho de um lado e um santinho do outro, né? Cada um dando a sua sugestão. Não é tão diferente assim a lei do universo. Realmente nós temos influência de todos os lados. E dependendo da nossa escolha, nós vamos ser direcionados para um lado ou para o outro, né? Então, basicamente, era isso que eu gostaria de falar no dia de hoje, sobre o livre-arbítrio, sobre o determinismo e também sobre esse direcionamento do livre-arbítrio. E, como sempre, vamos encerrar com o meu poeta predileto, que é o Gonzaguinha, que na música Grito de Alerta, ele fala desses desequilíbrios, ele fala
de como muitas das vezes nós nos conduzimos de forma equivocada, atingindo e até ferindo as pessoas, né? Então ele diz assim: não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado, o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e que não dá mais para engolir. Muito obrigado pela sua atenção. No próximo episódio falaremos sobre os médiuns caídos e a misericórdia que a gente tem que ter para com eles. Muito obrigado e até a próxima. Namastê. Que assim seja.